Desculpa aí o contratempo, que nós possamos estar na sintonia do Cristo, unidos numa vibração de amor, né? Essa pequena palavra que eu vou trazer aqui para vocês, já posso começar, Jaqueline? Essa pequena palavra que eu vou trazer aqui para vocês é falar um pouquinho do livro, dessa experiência, mas também é falar de amor, né? Eu acho que assim, às vezes eu acho até um pouco pretensiosa para falar de amor, mas na realidade é como aprendiz do amor que a gente vai estar falando aqui. Então, esse livro, No Amor Enquanto a Paz, ele é 100% beneficente. Depois a gente vai dispor aí o link para vocês, se vocês se interessarem. E, na realidade, a gente está falando de algo que é muito mais profundo. Porque quando a gente fala de amor e de paz, na realidade, a gente está aqui tentando entender um sentimento que vai fazer com que a gente entre em profunda concordância com a vida, com o outro e com a gente mesmo. Então, eu vou começar contando para vocês uma pequena história. Essa história me tocou profundamente há muitos anos atrás, mas ela fez com que eu pudesse entender mais sobre o amor, né? Então, essa história ela conta que há muitos e muitos anos atrás, uma pessoa foi buscar a sabedoria da vida, compreender melhor a vida. Tinha tomado essa decisão e descobriu que tinha um mestre que podia ensinar isso, podia explicar isso para as pessoas, e foi até esse mestre. Chegando lá, o mestre, em silêncio, olhou muito bem para a pessoa e convidou a ir até a beirada de um rio. Chegando à beirada de um rio, o mestre, então, tomou aquela pessoa com muita força e afundou a cabeça da pessoa no rio. A pessoa já estava se debatendo, afogando ali, quando então o mestre soltou a sua cabeça e ele veio esbaforido e perguntando por que fez isso? E o mestre só fez uma pergunta. Quando você estava com a cabeça submersa, lá, o que você mais queria? E o homem então respondeu de uma forma muito espontânea e clara, eu queria ar, eu queria respirar. Ele disse, então vá, volte para onde você veio, de onde você veio. E quando você sentir que essa transformação, essa sabedoria é tão importante para você quanto o ar que você respira, você volta aqui e eu vou lhe passar tudo o que eu sei. É incrível que nós todos viemos do amor. Ninguém aqui está, de alguma forma, distanciado disso. Apesar de nós não sentirmos isso algumas vezes. Muitas vezes a gente considera que nos falta amor, que o amor não foi suficiente, que de alguma forma aquilo que a gente recebeu podia ter sido de uma outra forma. Talvez esse seja o maior problema do ser humano. Essa é a nossa ferida na alma. Quando a gente fala através desse livro, no amor a gente encontra paz, é porque quando a gente entende que como frutos do amor, nós temos o amor, nós não temos mais expectativas. A ansiedade se acalma e a gente encontra então dentro de nós a fonte. Que difícil, né? Parece que o ser humano, de uma forma geral, está sempre buscando alguma coisa fora de si. E nessa busca a gente se perde. Então, em algum momento, houve um papai e uma mamãe que deu a nós a oportunidade, e aqui, como espíritas, a gente fala a oportunidade da reencarnação. E nesse momento que nós recebemos isso que nós chamamos de vida, nós recebemos amor. Mas a gente vai, de alguma forma, interpretando as situações da vida, entendendo que esse amor egóico, esse amor que satisfaz os nossos desejos plenamente, é o amor do qual a gente está falando aqui. Então, aqui a gente está fazendo uma ressignificação do amor. Esse amor que dá paz, nós já temos. E quando a gente toma essa consciência, quando a gente encontra na palavra, por exemplo, do Evangelho,
quando a gente encontra essa verdade no caminhar do Cristo pela Terra, a gente sente que a gente tem tudo. E se eu tenho tudo, eu estou em paz. É nesse sentido que no amor nós encontramos a paz. Então, na introdução do livro, eu conto por como esse livro surgiu. Então, em alguns anos, dentro de trabalhos mediúnicos no Centro Espírita Irmã Clara, aqui de Volta Redonda, onde eu trabalho, as mensagens começaram a chegar e elas tinham uma característica muito específica. Eram mensagens que mostravam imagens e essas imagens iam se transformando em alguma lição, alguma pequena colocação de ressignificação da vida, de reinterpretação à luz do Evangelho, à luz do amor. E esse mentor espiritual, que eu chamo carinhosamente de Papa, porque assim ele me foi apresentado, e Papa aqui não é Papa de papado católico, é Papa de papai. Né? Na introdução do livro eu conto como me foi revelada a existência em que nós estivemos juntos no amor e que durante um período eu fui desposada por ele com 10 anos de idade, porque era típico à época esses casamentos rajados, tanto econômica quanto politicamente pelas famílias, e mais tarde, crescendo, eu realmente então fui desposada por ele. Então eram feitos casamentos que as crianças eram dadas, né, às pessoas, e assim aconteceu. Só que essa história é uma história de muito amor. E esse espírito nessa existência vem me ajudando e trouxe então essas mensagens que eu humildemente comento no livro. Uma das histórias que eu trago aqui no livro para falar de amor e para falar de paz é uma historinha que aconteceu comigo. Eu estava numa fase em que meus filhos eram pequenos e as dificuldades eram muitas, eu tinha uma jornada tripla. Quando chegava à noite em casa, tinha os afazeres, que são os afazeres de dona de casa. E aí eu comecei então a dar o lanche para as crianças, a lavar a louça, e aí a noite foi se adentrando, o meu marido subiu com as crianças para fazê-las dormir, e eu fiquei ali embaixo olhando para uma montanha de roupa para passar. Talvez se tiver aqui alguma mamãe, dona de casa, que já tenha passado por isso, sabe o que é isso. Eu não sei vocês, mas se tem uma tarefa de casa que eu não gosto até hoje, de passar roupa. Talvez seja a mais chatinha de todas. E eu olhei para aquilo e eu já estava cansada. Tinha trabalhado de manhã, de tarde, de noite, já tinha feito muita coisa naquele dia. E eu olhei para aquilo e falei, bom, era uniforme de criança, eram coisas que eu tinha que fazer, não tinha jeito. Comecei então a passar roupa. Só que eu comecei a passar roupa sentindo uma coisa que certamente ninguém aqui que está me ouvindo já sentiu, né? Porque aqui é tudo gente muito evoluída. Vocês não sentiram isso, não. Uma coisinha chamada autopiedade. E aí eu comecei a ter uma peninha de mim, pobre de mim, cansada, ainda tenho uma trouxa de roupa para passar. E comecei a passar, e eu não sei, gente, a autopiedade ela traz uma coisa muito típica da infância, porque a autopiedade nos coloca como vítimas. E aí comecei a chorar, literalmente chorar. Nisso, e aí eu já caminhava um trecho com esse espírito que me acompanha, esse mentor, eu percebi que ele entrou na sala onde eu estava. E ele entrou na sala onde eu estava, e eu ia ali morrendo de pena de mim, e ele, como sempre, se aproxima sempre com perguntas, porque eu sou tão difícil como médium, que se chegar para mim com muita afirmação, eu vou desconfiar. Então ele descobriu que esse método me põe numa atenção plena, rapidamente. E aí ele chegou muito pertinho de mim e me perguntou assim, o que você está fazendo? E aí, com o tempo, eu aprendi a respeitar as perguntas dele. São sempre muito concisas, e sempre muito diretas, e sempre tem muito valor. E aí, eu respondi, eu estou passando roupa. E aí ele me fez uma pausa. E em seguida, me perguntou de novo, o que você está fazendo? E aí, eu olhei, e para ser mais precisa, eu disse assim, eu estou passando a bermuda do meu filho. Ele esperou um pouco mais, o tempo suficiente para eu me colocar em plena atenção.
E aí ele perguntou assim: o que você faria pelos seus? E aí eu pensei comigo assim: nossa, claro, pensando imediatamente nos filhos, eu daria a minha vida. Pensei, e isso era muito verdadeiro em mim naquele momento. Ele esperou mais um pouquinho e depois fez a pergunta final: o que você está fazendo? Houve ali o que em psicologia a gente chama de insight. Eu olhei, eu estava passando a bermuda do meu filho. E o que é passar uma bermuda, ou 10, ou 20, ou 40 peças de roupa, para quem daria a vida? Houve naquele momento que a gente chama, né? Não é cair a ficha mais. Eu fiz um download da concretude do que é aquilo que a gente fala e crê, da importância que a gente dá, e das pequenas coisas que a gente, as agruras da vida, que a gente deposita tanto peso e fica tão difícil. Quando aquilo me veio, eu compreendi a força do amor. Quando há esse amor profundo, não pode haver peso, não pode haver essa lista de reclamações que normalmente às vezes nós fazemos. As nossas queixas, as nossas dificuldades. Então eu vou começar partindo de uma concordância importantíssima para que a nossa vida se encha de amor, ou tome consciência do amor que já existe e se abra para a paz. Primeira concordância que eu vou falar, partindo disso, é a concordância com a vida como ela é. Eu aprendi isso estudando as relações sistêmicas dos sistemas familiares, nas constelações familiares. A primeira concordância que a gente vai olhar, e eu convido vocês a olhar agora, é concordar com a vida como ela é. Que momento nós estamos vivendo, gente? Nós estamos diante de uma reviravolta. A minha vida, vou falar de mim, a minha vida mudou completamente nesses últimos meses. Todo o meu trabalho se modificou. E aí eu penso, como seria concordar com isso de verdade? E concordar aqui é um ponto acima de aceitar, porque aceitar muitas vezes é interpretado como algo pacífico, algo passivo da nossa parte. Concordar é algo ativo, é olhar para a experiência da vida e dizer sim. A vida como ela é, meus amados, tem morte, tem doença, tem dificuldades, e agora, por que não dizer, tem pandemia. A vida como ela é não acontece do jeito que os nossos sonhos sonham. A vida como ela é traz surpresas, decepções, frustrações. Assim é a vida. Só que na minha visão pequena e infantil, muitas vezes eu desejo que ela seja um atendimento ao meu desejo, à minha vontade, aquilo que eu acho certo para mim. E aí eu deixo de enxergar o meu verdadeiro tamanho perante o que nós chamamos de Deus. Está aí na oração tão bela que Jesus nos deixou. Seja feita a vossa vontade. E nem sempre nós entendemos assim. Nós queremos que seja feita a nossa vontade. É difícil o que eu vou falar para vocês, mas se a gente vivesse nessa plenitude do amor que já temos, talvez a gente não desejasse nada. A gente simplesmente entendesse que o que vem é o certo para vir. O que está acontecendo na nossa vida agora é o que tem que ser. Isso não é um conformismo, um achatamento do nosso ímpeto de transformar. Não. É uma concordância com aquilo que nós não podemos mudar. A oração da serenidade, todos aqui conhecem, eu tenho certeza. Concordar, né? Aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Transformar, mudar, agir em cima daquilo que é possível mudar. E perceber o que é uma coisa e o que é outra. A diferença entre o que se pode e o que não se pode mudar. Então, quando a gente fala de concordar com a vida como ela é dizer sim a tudo, tudo. Ao dia de hoje, a uma topada ali que a gente dá na calçada, coisas simples, até grandes coisas, como a perda de um ente querido.
tão difícil para a gente. Então, o luto, por exemplo, a elaboração do luto, vem de todo um processo de concordar com a vida como ela é. A vida é finita e vulnerável. E nós agora estamos mais do que nunca cara a cara diante dessa realidade, dessa verdade da vida. A vida é finita e vulnerável. Quando eu concordo com isso, eu permito que esse amor haja dentro de mim e eu me integre a essa vida, abrace essa vida sem questionar, sem criticar, sem julgar aquilo que está acontecendo. O julgamento, gente, é um veneno. E aí a gente caminha, quando eu falo de julgamento, para uma segunda concordância tão importante quanto a primeira. Concordar com o outro como ele é. E a gente começa a saber onde? No papai e na mamãe. Quantos de nós arrogamos olhar para os nossos pais e dizer que eles estão errados, ou que eles não foram suficientes, ou que faltou alguma coisa para nós? Quantos de nós olhamos para o pai ou para a mãe e dizemos, inconsciente ou conscientemente, que nos faltou amor? Sendo que se nós chegamos até aqui, o amor que nos foi dado foi suficiente. Então, quando a gente começa olhando para o pai e para a mãe, tendo ou não conhecido, tendo ou não crescido com eles, mas entendendo que eles nos deram a vida, e só por isso merecem ser honrados, a gente recebe o amor que nos foi dado. Esse amor que nesse momento aqui que eu estou falando é sinônimo de vida. Então, concordar com o outro como ele é. Começa a gente olhando para os nossos pais e dizendo sim, verdadeiramente. E aí, gente, a gente continua essa história. Para viver esse amor que gera paz, eu tenho que olhar para todos aqueles que vêm no meu caminho. Como diz uma das leis espirituais, né, ditas que vêm vindas da Índia, aquele que vem é a pessoa certa. Então, essas pessoas da nossa vida, sejam irmãos, parentes, amigos, colegas de trabalho, o que seja, filhos, vêm na medida certa para nós. E nós, como espíritas, precisamos integrar isso cada vez mais na nossa verdade íntima. A ideia de que tudo, como foi montado, já dizia lá Chico, psicografando Emmanuel, nascestes no lar que precisavas. Isso é tão bonito. Então, concordar com o outro como ele é concordar com toda a trama de relacionamentos da nossa vida, entendendo que é como é. Veja bem, quando eu falo concordar, não é me conformar, me submeter, aceitar que o outro me machuque, não. Eu posso dizer não a isso. Mas eu preciso concordar que no momento que ele veio, veio para me trazer algum tipo de crescimento. E se eu souber aproveitar a lição, eu crescerei com isso. Isso é um olhar de amor. E nesse olhar de amor, eu fico em paz. Mas aí eu posso caminhar um pouquinho mais. E para algumas pessoas que, por incrível que pareça, são muito, muito, muito boas, pessoas muito bondosas, essa terceira parte, às vezes, é mais difícil de todas. Concordar comigo como eu sou. Do jeitinho que eu sou. Imperfeita. Mas, dentro daquilo que eu tenho para caminhar, essa imperfeição nada mais é do que um estímulo para eu continuar crescendo. Quando muitas vezes nós encontramos as nossas sombras, as nossas dificuldades, a gente às vezes entra num julgamento de si próprio, entra na culpa, e aí não cresce. Concordar conosco, do jeitinho que nós somos, é o ponto de partida para que a gente possa amadurecer e evoluir espiritualmente. Então, gente, essas 3 concordâncias são as concordâncias para que a gente possa sentir no mais profundo de nós o amor. E dentro desse amor, a vida como ela é, ao outro como ele é, e a nós mesmos como nós somos, nós encontramos a paz. É isso. No amor, a gente tem a possibilidade de encontrar a paz. Queria deixar, então, essa pílula aqui para vocês refletirem, para vocês pensarem.
E quem sabe, né? Lerem um livro que fala de amor, fala desse encontro em que a gente pode perceber que, na realidade, quanto mais amor eu colocar em tudo que eu fizer, mais sintonia com as coisas boas da vida eu tenho. Isso é paz.